Doutor, alguns colaboradores de uma empresa, de uma construtora, que estavam construindo a nova sede do Sesc Senac, procuraram a nossa reportagem e até alegaram que não receberam, né, pelo trabalho, né, pelos seus provimentos que se dedicaram a essa empresa. Como que o senhor orienta quando acontecem esses casos, que o funcionário dá a sua contrapartida, cumpre o horário e posteriormente a empresa não, digamos assim, faz o pagamento do seu salário? Olha, Paulo, os ouvintes, nesses casos, aparece bastante gente aqui na Justiça do Trabalho que vem pedir orientação sobre diversos episódios que acontecem no mundo do trabalho, entre empregados e empregadores, e as nossas orientações são sempre no sentido de que eles procurem os órgãos representantes de classe deles, os sindicatos, tanto de patrões quanto de empregados, dependendo do caso, procurar o seu sindicato, o sindicato de classe, que é o sindicato que tem essa função de orientação e de representação das pessoas, dos trabalhadores e dos patrões que se veem lesados em seus direitos, de como proceder. A Justiça do Trabalho não tem essa função orientativa. Por quê? Porque a gente recebe os casos, né, que são ajuizados, e a gente tem que dar uma resposta. Mas no momento que a gente orienta, pode ser que gere algum tipo de suspeição, né? Porque o juiz está orientando A, está orientando B, então a gente não tem esse papel. Então a orientação é sempre praticamente a mesma: procurar o órgão de classe, na ausência, procurar o Ministério do Trabalho, que a gente sabe que Palmas tem alguma dificuldade, porque nós não temos uma sede do Ministério do Trabalho aqui, do Trabalho e Emprego, que é um órgão federal que cuida também das relações de trabalho, e pode ser acionado também o Ministério Público, que não temos também aqui em Palmas, mas temos representação através do ofício de Cascavel. Então são três possibilidades que o cidadão tem de, quando vê seus direitos violados, de buscar uma solução. E a justiça, o Poder Judiciário, a Justiça do Trabalho seria uma última instância para a qual a pessoa pode recorrer. Se não consegue resolver ali, entre eles, os problemas, então a Justiça do Trabalho está de portas abertas para receber as ações e tentar resolver, então, por aqui, pelos meios judiciários. Doutor, uma dessas questões que podem resolver essas situações seria uma conciliação entre o empregado e a própria empresa, até para dirimir toda essa situação? Sim, a conciliação sempre é a melhor forma de resolver esse tipo de problemas. Inclusive, aqui na Justiça, a gente prioriza a conciliação, a gente prioriza resolver o problema de forma que ambas as partes fiquem satisfeitas. Porque geralmente, quando a Justiça dá a solução, uma parte ou às vezes até as duas não se sentem muito satisfeitas. E quando as próprias partes chegam a um consenso, elas sempre ficam satisfeitas porque cederam o que foi possível ceder, né? Fica mais no âmbito pessoal das partes. Então, realmente, uma solução conciliada é sempre a melhor solução. Doutor, referente à questão do pagamento dos funcionários quando ocorre alguma questão nessa situação, como que a empresa deve fazer? Digamos, ela pode se desfazer do seu capital, ela pode fazer uma negociação não apenas com o sindicato, mas principalmente com os seus colaboradores? Olha, dentro do sistema legal brasileiro, pagamento de salário está na ordem de cumprimento de uma das principais. O direito do trabalho, o direito do trabalhador é considerado no nosso sistema jurídico como um direito fundamental. Ele está previsto na nossa Constituição, num dos primeiros artigos. E, então faz parte de um acervo de direitos que são considerados pela nossa Constituição, pelo nosso sistema jurídico, como direitos fundamentais, direitos humanos fundamentais do trabalhador. E por conta disso, ele deve ser priorizado. O pagamento de direitos dos trabalhadores deve ser priorizado. Existe uma questão que é muito vista dentro do direito do trabalho, que é a maioria das verbas trabalhistas, em especial o salário, é considerado verba alimentar, ou seja, o salário faz parte daqueles direitos que garantem a sobrevivência do ser humano, como vários outros que nós temos, né? Liberdade, moradia e tudo mais. O trabalho faz parte desse acervo, um direito fundamental, portanto, prioritário. Muitas vezes o trabalhador depende do salário para sobreviver e muitas vezes ele
não é só ele que depende daquele salário. Existem os filhos, existe às vezes um cônjuge que precisa também daquele salário para sobreviver. Então sempre deve ser priorizado e sempre é urgente. Então é preciso que se faça realmente um esforço para que os salários sejam pagos sempre que devidos, né? Existem casos que os salários não são devidos, mas se devidos, se não há divergência quanto a isso, os salários devem ser pagos com prioridade. É importante que isso esteja em mesa, né? Que isso seja um assunto que possa ser discutido e resolvido o mais rápido possível. Doutor, outra questão também relevante é que, digamos assim, é de interesse público, mas também de interesse da Vara do Trabalho de Palmas, que seja concretizada essa obra, que irá retribuir muito benefício, ou seja, é uma sede do SESC-SENAC que irá capacitar aí os jovens e também os adultos de Palmas. Sim, com toda certeza, Paulo. Essa obra é de grande importância para o município de Palmas, para os cidadãos palmenses e também para os trabalhadores palmenses, né? Principalmente os trabalhadores ligados à área do comércio. O SESC tem uma participação muito importante em atividades formativas e culturais no Brasil inteiro, e Palmas precisa e merece de uma sede como essa aqui no nosso município para poder gerar todo esse complexo de programações que o SESC oferece no Brasil todo. E a Justiça do Trabalho, evidentemente, que está a serviço da comunidade e tem todo o interesse de que a comunidade progrida, de que os trabalhadores progridam, de que os empresários progridam, de que a cidade como um todo progrida, e a construção dessa obra é importantíssima para isso. A Justiça do Trabalho, inclusive, participou de algumas tratativas lá no início, quando foi viabilizada a construção dessa obra aqui em Palmas. Então, é do interesse de todos nós, e falo isso não só como juiz do trabalho, mas como cidadão de Palmas também.